Você acompanha GLs tailandeses há algum tempo, provavelmente você já percebeu uma coisa. Parece que toda hora surge uma nova história em que as protagonistas começam se odiando, brigando ou sendo rivais. E aí, inevitavelmente, ao longo da trama, elas acabam se apaixonando. Mas será que isso acontece porque as produtoras são pouco criativas? Ou será que existe um motivo muito mais estratégico por trás disso? Hoje eu quero conversar com você sobre por que a fórmula Enemies to Lovers se tornou praticamente a linguagem oficial dos GLs vindos da Tailândia. แล้วถ้าฉันยุ่งล่ะ มึงจะมายุ่งทำไมวะไอ้ควีน Bom, primeiro vamos começar entendendo uma coisa. Conflito vem de muito mais do que amor. Amor sozinho não sustenta uma história. Conflito sim. Se duas personagens se gostam desde o primeiro episódio, conseguem resolver os seus conflitos de forma madura, o que é que acontece no episódio a seguir? A narrativa acaba perdendo a tensão. Já quando as personagens estão em lados opostos, existe uma pergunta constante. Como é que elas vão superar isso? E essa pergunta acaba fazendo com que o público volte semana após semana. E é essa expectativa que gera audiência. A indústria de GL tailandesa percebeu muito cedo que o público de GL adora acompanhar transformação emocional. Não é apenas ver duas mulheres apaixonadas juntas, é a jornada que levam elas até esse momento. Por isso a gente encontra tantas histórias onde as protagonistas começam como rivais profissionais, herdeiros de famílias inimigas, celebridades concorrentes, mulheres com passados traumáticos, pessoas que possuem objetivos completamente incompatíveis. Porque quanto maior é o conflito, maior parece a recompensa emocional ao final dessa trama. E quando a gente olha para os grandes sucessos, de GLs que vêm da Tailândia, isso fica ainda mais evidente. Por exemplo, em Affair, as protagonistas elas nunca estiveram em pé de guerra, mas existe tensão emocional constante, existe ressentimento entre elas, existe desejo reprimido, uma história mal resolvida, e isso mantém o público preso à narrativa. Já em Broken of Love, a premissa gira em torno de vingança. O romance não nasce em um ambiente seguro, nasce em um ambiente de suspeita. E o espectador passa vários momentos da trama tentando entender: isso aqui é amor, manipulação, culpa? É essa incerteza que gera um engajamento com a trama. Já em Pluto, a gente tem aí outro exemplo onde o romance ele se desenvolve em meio a uma trama nebulosa. Mistérios, dúvidas, interesses conflitantes. A relação cresce justamente porque existe esse contraponto. Bom, existe um conceito muito importante na narrativa que é: quanto maior é a tensão, mais reconfortante é o alívio. E por isso que os fãs ficam tão obcecados pelas cenas domésticas, pelas cenas simples, de carinho, de volta à rotina, porque elas sempre vêm depois do conflito, depois da briga, depois da resistência. O público não se emociona apenas porque as personagens estão tomando um café juntas. Se emociona porque lembra de tudo que elas passaram para chegar até ali. Bom, essa fórmula virou uma ferramenta de mercado e Enemies to Lovers demonstra que não é apenas uma escolha narrativa, virou uma escolha comercial, porque ela gera discussão dentro dos fandoms, teorias, cortes virais, edits no TikTok, debates ferrenhos. Quanto maior é a atenção das protagonistas, mais o público sente a necessidade de falar sobre. A gente viu isso em Dangerous Queen. E para uma indústria que vive de engajamento digital, isso é maravilhoso. Mas existe, obviamente, que um problema, Nem todo conflito é um bom conflito. Alguns GLs estão começando a confundir tensão emocional com abuso, rivalidade com invasão de limites e confundem até insistência com demonstração de amor. E aí, obviamente, que a fórmula acaba deixando de funcionar, porque o público atual está cada vez mais atento a essas nuances. Hoje não basta criar conflito, você precisa criar um conflito que faça sentido. Bom, talvez o motivo pelo qual Enemies to Lovers domine aí as narrativas de GLs vindo da Tailândia seja algo super simples, é porque conseguiram realmente entender o que é que o público de GL procura, que não é apenas romance, é transformação, construção emocional, a sensação de que aquelas duas pessoas realmente escolheram ficar juntas. Talvez seja exatamente por isso que essa fórmula é tão poderosa e tão eficaz. Agora eu quero saber de você, qual é o melhor GL Enemies to Lovers que você já assistiu? Conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber qual o seu. A gente se vê na próxima.